Olá, queridos alunos da turma mais linda, dos alunos mais lindos e mais estudiosos desse Brasil. Espero que vocês estejam bem. Então vamos lá. Nós tínhamos falado na aula passada dos alcanos, e vocês lembram o que é um alcano? É um hidrocarboneto, ou seja, aquele composto que só tem carbono e hidrogênio em toda a cadeia, mas que ele tinha somente ligação simples, ligando carbono, carbono e carbono, né? Isso era um alcano, e nós vimos a nomenclatura para ele. Hoje nós vamos começar falando dos alcenos. Qual que é a diferença entre um alcano e um alceno? Um alceno também é um hidrocarboneto, né? Só que agora a gente vai ter ligação dupla na cadeia. E como é que dá o nome? A gente vai colocar o prefixo, met, et, prop, but, a posição da dupla, que vai sempre utilizar a menor numeração, mais o infixo em e termina com o. Então, por exemplo, aqui nós temos uma cadeia que tem uma dupla ligação. Logo, ele é um alceno, porque ele tem dupla ligação, certo? Ele tem 4 carbonos. Nós sabemos, né, das aulas anteriores, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cadeia principal. Neste exemplo não tem erro, porque só pode ser esta daqui a cadeia principal. Só tem uma cadeia principal, que é aquela que tem maior número de átomos de carbono e pega a insaturação, quando a gente estiver em saturação, né? Aí a gente dá número, a gente tem que começar o mais perto da dupla. Neste caso, tanto faz se eu vou começar daqui para cá ou daqui para cá, porque o carbono sempre vai ser o número 2, ó, 1, 2. E aqui, se eu começar daqui para cá, 1, 2. Então, tanto faz se eu vou escolher vir daqui para cá ou de lá para cá, certo? Ok, eu escolhi, então, dar esta numeração aqui. Ok, escolhi a cadeia principal e dei número para os carbonos. Agora eu vou seguir isso daqui, ó, o prefixo da cadeia principal. A cadeia principal tem 4 átomos de carbono. Qual é o prefixo para 4? But. A gente tem que voltar lá naquela tabelinha do começo das aulas, né? E ver que 4, ó, met, et, prop, but, tá? Posição da dupla. Aonde que está a dupla ligação? A dupla ligação está aqui, ó. Ela está nos carbonos 2 e no carbono 3, certo? Eu vou escolher a posição da dupla, o número, a menor numeração. Qual é a menor numeração entre 2 e 3? É 2. Então, eu vou colocar tracinho, 2, tracinho. Já coloquei a menor numeração, o infixo em e termina com o. Então, esse daqui é o but 2-eno. Ok, agora, se o hidrocarboneto, ou seja, a cadeia carbônica contendo apenas carbono e hidrogênio, tiver uma tripla ligação, ele vai ser classificado como alceno. E como que dá o nome? Tudo igual ao alceno, porém, ao invés de utilizar em, eu vou utilizar in. Então, vamos lá, veja como é fácil. Primeira coisa, escolhe a cadeia principal. Nesse caso, não tem segredo, só tem essa opção de cadeia principal. Eu vou dar número para os carbonos. Como a tripla ligação está bem no meio da cadeia, tanto faz o sentido. Então, eu vou chamar esse aqui de 1, 2, 3 e esse aqui de 4, certo? Beleza, agora eu vou seguir a regra. Prefixo para a cadeia principal. Esta cadeia principal tem 4 átomos de carbono. A gente já sabe que o prefixo para 4 é but, certo? Agora, eu vou colocar a posição da tripla ligação, utilizando a menor numeração. A tripla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Qual número eu vou utilizar? O menor, ou seja, vou utilizar o número 2. É o but 2, e depois vem o infixo, que é in, e termina com a letrinha O. Esse daqui é o but 2-ino, tá certo? Tá ali o nomezinho dele, but 2-ino. Então, veja que os dois aqui, ó, essas duas estruturas eram de 4 átomos de carbono, certo? Esse daqui era o but 2-eno, esse daqui é o but 2-ino. O que que mudou? Só o em pro in, tá? Então, vejam que a regra é a mesma, só que quando tiver tripla ligação é in, e quando tiver duas é em. E se eu tiver duas duplas? Veja esse caso aqui, eu tenho um hidrocarboneto com 2 duplas ligações. 2 duplas ligações, ele vai ser classificado como dieno. E aí, eu vou seguir a mesma regra, só que eu vou utilizar o infixo de em. Sempre eu tenho que colocar agora, nesse caso, a posição das 2 duplas, porque eu tenho 2, né? Antes eu tinha uma tripla, uma dupla, agora eu tenho 2 duplas.
Então, vamos lá. Primeira coisa, escolhe a cadeia principal. Não tem erro, esta é a cadeia principal. Depois, eu preciso dar número para os carbonos, certo? E para dar número para os carbonos, a gente vai seguir a regra, né? Que a gente tem que dar o menor número, né? Tem que começar a numerar o mais próximo da insaturação. Eu poderia começar a numerar por aqui o número 1 ou por aqui o número 1. Porém, a insaturação que fica mais próxima do número 1 é este daqui. Então, eu vou começar a numerar daqui para cá. Então, eu tenho esta numeração e esta cadeia principal aqui. Ok? Agora, eu vou seguir a regra. O prefixo para a cadeia principal. Esta é uma cadeia de 5 átomos de carbono. E o prefixo para 5, a gente sabe lá da tabelinha que é pente. Pente, tá? Posição das duas duplas. Eu tenho uma dupla aqui e uma dupla aqui. Esta dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. E esta outra dupla está entre os carbonos 3 e o carbono 4. Qual é o número que eu vou utilizar? Os menores. Então, entre este e este, o menor número é 1. E entre este e este, o menor número é o 3. Então, eu vou colocar o número 1,3, a palavrinha de em, né, o infixo de em, e mais a letrinha O. Então, esse daqui é o pente 13 de eno. Tá ali o nome dele. Muito fácil, né, gente? Segue todas as regras iguaizinhas. Se eu só tiver uma cadeia principal, né, fica muito fácil. Ok. Agora, pessoal, vamos falar mais detalhadamente dos alcenos, por exemplo, né? A gente já sabe que a nomenclatura dele é muito fácil, então, se eu não tenho radicais, é daquele jeitinho ali. Agora, se eu tiver radical, o que muda? Vai ficar a mesma coisa, só que eu tenho que começar falando do radical, né? A mesma coisa que servia para os alcanos. A gente começa pelo radical, usa as palavrinhas di, tri, tetra, se for necessário, coloca o nome do radical e, por último, vai para a cadeia principal, né? Coloca o prefixo da cadeia principal, a posição da dupla, o infixo em e termina com o, né? Então, esta parte aqui, esta parte daqui para cá, é tudo igual ao que eu tinha falado ali nos exemplos anteriores, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Este exemplo de alceno, né? Vejam que ele tem uma dupla ligação, então ele é um alceno, né? Eu tenho que estabelecer a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem o maior número de átomos de carbono e, como ele é um alceno, a cadeia principal tem que passar pela dupla, certo? Nesse caso aqui não tem muita dificuldade, aí eu preciso dar números para os carbonos. Eu tenho que começar o mais próximo da dupla ligação, ou seja, eu escolhi esta cadeia principal aqui, tá? E nesse caso, tanto faz se eu escolhesse simplesmente ir reto aqui, tá? Porque ia dar o mesmo número de carbonos. Mas eu tenho que numerar daqui para cá, porque é o mais próximo da insaturação. Beleza, achei a cadeia principal e numerei. Tudo que está fora da cadeia principal, e isso aqui está fora da cadeia principal, é um radical. E este radical aqui, como é que é o nome dele? Como ele só tem um carbono, ele se chama metil. Né? Porque todo radical a gente termina com il. Então, esse daqui é um metil. Beleza. Vamos lá. Agora, a gente dá a posição do radical. Ele está na posição 5. Ele está ligado no carbono 5. Então, é 5-metil. Né? Porque ali, ó, a posição do radical de tri, se for o caso. Não é o caso, porque só tem um radical desse tipo. E o nome do radical. O radical é metil. Tá? 5-metil. O prefixo da cadeia principal, a cadeia principal tem 6 átomos de carbono, então o prefixo para 6 é X, né? A posição da dupla, vejam que a dupla está entre o carbono 3 e o 2, eu vou utilizar o menor número, que é 2. O infixo em e a letrinha O. Então, esse daqui é o 5-metil X2-eno, tá ali, ó. 5-metil X2-eno. Uma observação, tá? Sempre que eu tiver 2 ou 3 átomos na cadeia, eu não preciso colocar o número, porque sempre vai ser o número 1, não tem escolha, tá? Então, vejam aqui, eu tenho carbono e carbono, 2 carbonos, et,
em, porque é dupla ligação e termina com O. Esse aqui é o eteno. Esse aqui tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Prefixo para 3 é prop. Eu vou utilizar o infixo em, porque é dupla ligação e termina com O. Esse daqui é o propeno. Nós temos que decorar algumas nomenclaturas, tá? Sempre que eu tiver 2 átomos de carbono na dupla, ele vai se chamar etileno. Quando eu tiver 3 carbonos e uma dupla na ponta, chama propileno. 4 carbonos e a dupla na ponta é butileno, tá? E simplesmente 2 átomos de carbono na dupla ligação na forma de radical é metileno. E aí nós temos 2 radicais muito importantes. Lembre, ó, CH2, dupla CH e um risquinho. Esse risquinho me conta o quê? Me conta que tudo isso aqui é um pendurico, é um radical. Ele está ligado a um carbono terciário. Quando este grupo estiver ligado a um carbono terciário, ele se chama vinil. E a mesma coisa para esse daqui, ó. Tem 1, 2, 3 átomos de carbono ligados a um carbono terciário. Ele se chama alil. Tem que decorar, não tem choro. E para os alcinos, lembrando que alcinos são hidrocarbonetos que têm tripla ligação. Já mostrei para vocês como que dá nome se for só uma cadeia principal. Mas e se ela tiver radical, como esse caso? Vai seguir tudo igual que a gente estudou para alcano, tudo que a gente estudou para alceno até agora. A gente vai começar pela posição do radical, vai utilizar os prefixos se tiver, vai dar o nome do radical e depois vai para a cadeia principal. Vai dar o prefixo da cadeia principal, a posição da tripla, o infixo, que no caso é in, e termina com O, certo? Então aqui, primeira coisa que a gente faz, escolhe a cadeia principal. A cadeia principal tem o maior número de átomos de carbono e como tem tripla ligação, esta cadeia principal tem que passar pela tripla ligação. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tanto faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanto faz o sentido pelo qual eu vou ter 7 átomos de carbono, então eu vou escolher essa daqui como minha cadeia principal, tá bem? Já escolhi a cadeia principal, agora eu tenho que numerar. Eu vou começar a numerar o mais próximo da insaturação, tá? Então, eu vou dar esse sentido de números aqui, daqui para cá, porque tá mais próximo da insaturação, ok? Pronto, agora eu vou dar o nome. Vou começar pela posição do radical, lembrando, se isso daqui eu escolhi como cadeia principal, né? Todo o resto que tá pendurado é radical. Este radical aqui de 1 carbono se chama metil. Este de 2 carbonos se chama etil, certo? Posição do radical. Lembram da regra, pessoal? Eu tenho 2 radicais agora. Eu vou começar pelo radical metil ou pelo etil? Lembrando que tem as regras que a gente já estudou lá para trás. A gente sempre, isso se for alceno, alcano, alcino, dieno, tudo, a gente vai começar pelo radical de menor ordem alfabética. Isso vale para todos, né? Então, entre metil e etil, qual que vem primeiro na ordem alfabética? Etil. Então, eu vou dar a posição do etil. A posição do etil, aqui, ó, ele tá ligado no carbono 5. Então, é 5 o quê? 5 etil. Eu não vou precisar desse ditri, porque os radicais não se repetem, são radicais diferentes, tá? Nome do radical. Não acabou ainda os radicais, né? Então, eu vou continuar dando nome pro radical. Agora, eu tenho metil, tá na posição 2. Então, a posição do radical e o nome do radical. 2 metil, né? Agora, acabaram os radicais, eu vou para o prefixo da cadeia principal. Cadeia principal tem 7 átomos de carbono. Prefixo para 7 é ept, né? Posição da tripla ligação, ela está entre os carbonos 4 e 3. Eu vou utilizar a menor numeração, então é 3, né? Mais o infixo, que a gente sabe que é in, e termina com a letrinha O. Então, esse daqui é o 5-etil, 2-metil, ept, 3-ino, tá? E, assim como os alcenos, a gente não precisa colocar o número para cadeias até 3 carbonos, né? Então, aqui eu tenho 2 carbonos, eu não preciso colocar que é o 1 etino,
ele é etino só. Esses 2 carbonos é et. In, porque a tripla ligação termina com O. Esse daqui é 3 carbonos, é prop. In, porque é tripla ligação, né? E termina com O, propino. Eu não preciso colocar um propino, tá? Sempre que a cadeia tiver 2, aliás, não tem, né? 2 ou 3 átomos de carbono, tá ok? E daí tem um ali para vocês testarem, tá? Vocês tentam fazer depois e ver se chegou naquilo ali. E daí nós temos, né, como eu já expliquei para vocês, também os dienos ou alcadienos, que são aqueles que têm 2 duplas ligações. A gente já viu como é que dá o nome para ele, se for só uma cadeia, né, principal. Mas e se tiver radical? Vai seguir a mesma sequência que a gente estudou para todos aqui também, né? Então, primeira coisa, escolhe a cadeia principal. Neste caso, a cadeia principal vai ser esta daqui, ok? Segunda coisa, dá número para os carbonos. A numeração, ela tem que chegar ao mais próximo da dupla. Então, nesse caso, tanto faz se sairia daqui um ou daqui. Porém, existe neste caso um critério de desempate. Aqui eu tenho um radical. Lembram que existe uma regra lá das primeiras que a gente tem que dar número o mais próximo do radical? Então, a regra número 1, tanto faz, mas a gente passa aqui para uma segunda regra em que eu tenho que numerar daqui para cá, tá? Por quê? Porque assim eu estou mais próximo do radical, ok? E agora que eu já achei a cadeia principal, já dei número, eu vou seguir a regra. Começa sempre por quem? Pela posição do radical. Quem que é o radical? Metil. Novamente. Então, como que é a posição do radical? Posição 2. Não preciso usar di tritetra, porque só tem um radical. O nome do radical é metil, né? A gente vai para o nome do radical. Prefixo da cadeia principal. A cadeia principal tem 4 átomos de carbono, então é but, certo? Mas a posição das duplas. Eu tenho as duplas na posição 3 e 4, eu vou utilizar o 3. E também tenho dupla na posição 1 e 2, eu vou utilizar o 1. Então, eu vou utilizar os números 1 e 3, né? Mais a palavra dien, e mais a letrinha O. Então, esse daqui é o 2-metil, but, 1,3-dieno. Gente, as duplas têm que receber a menor numeração, não vamos esquecer disso. Agora, nós temos 2 duplas. Quando era só alceno ou só alcino, a gente dá o menor número para o carbono da dupla, né, na nomenclatura. Mas aqui eu tenho 2 duplas. O que eu vou fazer? Eu vou dar o número para as duas, só que sempre usando o número menor. Tudo igual, mesmas regras, tudo sempre igual. Ok? E aí, pessoal, os dienos, eles recebem classificação de acordo com a posição dessas duplas, né? Eu posso ter aqui, ó, os dienos do tipo isolados, que é quando as ligações duplas, elas estão separadas por pelo menos 2 ligações simples. Então, olha aqui, ó, dupla, simples, simples. Eu tenho 2 ligações simples separando eles, né? Separando as duplas. Então, esse dieno é do tipo isolado. Agora, quando as duplas estiverem ligadas no mesmo carbono, ó, carbono, dupla, dupla, esse dieno é do tipo acumulado. Agora, se eu tiver, assim, uma ligação dupla, uma simples, uma ligação dupla, uma simples, esse dieno vai ser dito conjugado. Como aqui, ó, dupla, simples, ok? E os dienos, pessoal, eles são muito importantes porque eles participam de reações de polimerização para fazer polímeros. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos o isopreno. Aqui, ó, o isopreno, é esse dieno aqui. Quando eu faço reações que eu junto vários isoprenos, a gente representa assim, né, com parênteses e a letrinha N, que significa que eu tenho várias cadeias do mesmo isopreno ligadas, a gente forma o poliisopreno, que é um plástico, é um polímero. E os polímeros, eles são muito importantes na vida da gente. Vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida de vocês, que vocês vão ter que utilizar este polímero aqui, né? E se você não utilizar este polímero aqui, você vai ser obrigado a comprar este outro polímero aqui e talvez ainda este outro polímero aqui. Ok, vamos então para o nosso último hidrocarboneto do dia, que são os aromáticos, tá?
Lembrando, hidrocarbonetos são aqueles que possuem só carbono e hidrogênio. Até agora eu só falei deles, né? Agora, os aromáticos são aqueles que possuem um anel benzênico. Quem que é o anel benzênico? É esse carinha aqui, ó. Ele tem 6 carbonos numa cadeia fechada, né? Aqui, ó, cadeia fechada, 6 átomos de carbono, mas ele tem uma característica única e especial, que ele tem ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. A fórmula dele sempre vai ser C6H6, tá aqui, se a gente for contar o número de carbonos e hidrogênios, dá C6H6. Existem mais 2 formas de representar o benzeno, que é naquela forma que eu ensinei para vocês em linha, onde cada vértice representa um carbono, que a gente não precisa escrever C de carbono, e a gente já sabe que os carbonos estão completando o octeto com hidrogênios, tá? E a gente representa também assim dessa outra forma. Ao invés de desenhar as duplas, a gente desenha um círculo. Por quê? Porque essas duplas, elas não estão paradas ali. Essas duplas, elas ficam mudando de lugar, digamos assim. Elas não estão aqui, não tem como ter certeza que a dupla está aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, mas sempre alternada. Então, a gente representa também com esse círculo. Então, toda vez que vocês enxergarem isto, isto ou isto, nós estamos falando do benzeno. E aí existem algumas estruturinhas que a gente tem que decorar também, por causa do seu nome popular. O benzeno, obviamente. O naftaleno, da naftalina, aquele cheirinho que algumas pessoas gostam, que fica no armário, né? É essa estrutura aqui. São 2 anéis benzênicos grudadinhos um no outro diretamente, tá? Esse é o naftaleno. Quando eu tiver 3 benzenos ligadinho em uma sequência reta, ele vai se chamar antraceno, e se eu tiver 3, porém um meio tortinho lá, ele vai se chamar fenantreno. Como que a gente vai dar o nome então para esses aromáticos? A nomenclatura oficial e o PAC, a gente utiliza o nome benzeno no final, tá? O nome do radical e termina com a palavra benzeno, tá? Então neste daqui, ó, eu tenho o benzeno e um radical do tipo metil, então ele é o metilbenzeno. Só que o metilbenzeno, pessoal, ele tem um nome especial muito conhecido, que é o tolueno. No laboratório a gente conhece ele por tolueno. Tolueno, pega o metilbenzeno, todo mundo vai pensar na estrutura. Agora, se você falar tolueno, todo mundo já sabe, porque ficou muito conhecido o seu nome usual, tolueno. E esse daqui, olha, o que que eu tenho aqui? Cadê minha caneta? Aqui, ó. Eu tenho um radical com 2 carbonos. Radical para 2 se chama etil. Então, esse daqui é o etilbenzeno, tá? Agora, quando o anel benzênico tiver mais de uma ramificação, tá vendo esses exemplos aqui? Esses exemplos aqui, toda vez que o benzeno tem 2 radicais metil, ele se chama xileno, tá? O nome usual dele é xileno, tá? Quando ele tiver mais de um, aí eu tenho que respeitar uma série de regras, né? Eu tenho que começar a numerar a cadeia a partir da ramificação de menor ordem alfabética e seguir no sentido horário ou anti-horário, de maneira a respeitar a regra dos menores números. Os radicais têm que receber os menores números, tá? Então, digamos que eu dei o número 1 para esse daqui, porque eu tenho que começar dando o número 1 para um desses carinhas aqui, esse ou esse, né? Então, esse daqui tem que ser o número 2, porque eu tenho que dar os menores números. Eu não posso chamar esse aqui de 2, 3, 4, 5 e esse aqui chamar de 6, porque isso aí seria a numeração 6. E 6 é uma numeração muito alta. Então, esse daqui vai chamar 1, esse aqui vai chamar o 2. Agora, eu poderia começar por aqui. Esse aqui seria o 1 e esse aqui seria o 2, sem problema nenhum neste exemplo, porque eles estão um do lado do outro. Mas esse daqui seria 1, esse daqui seria o 2, tá? Daí, né, obviamente, que esse aqui seria o carbono 3, esse o 4, esse o 5 e esse o 6, tá? Então, este daqui seria o 1,2-dimetilbenzeno, tá? Nomenclatura e o PAC. Agora, esse daqui, ó, eu também tenho que começar a dar número, eu posso dar o número 1 para esse ou para esse. Se eu numerar esse daqui o número 1, eu tenho que ir neste sentido, tá? 2 e esse aqui vai ser o 3. Por quê? Porque este outro radical tem que receber menor número. Então, esse daqui vai ser o 1, 3, certo? Então, esse daqui vai ser o 1,3-dimetilbenzeno, ok? E esse daqui, se esse aqui for o número 1,
esse aqui vai ser o número 2, 3, e esse aqui vai ser o 4. Tanto faz se eu vou para cá ou para cá, por quê? Porque se eu vier para cá, olha o que vai acontecer. Vindo assim, o metil recebeu o número 4. Vindo para cá, ele vai receber o número 4 também. Então, tanto faz. Esse daqui, os radicais estão no carbono 1 e no carbono 4. Então, ele vai ser o 1,4 dimetil, porque eu tenho 2 radicais metil, e termina com a palavra benzeno. Agora, essa é a nomenclatura IUPAC. Existe uma outra nomenclatura muito utilizada, que é a nomenclatura orto, meta e para. Então, imagine que você tem um radical nesta posição, tá? Um radical x qualquer. Toda vez que eu tiver posição 1 e posição 2 para o seu vizinho, este vai chamar orto, tá? Então, este radical aqui é orto. Este daqui também é orto, porque eles estão exatamente vizinhos, na posição 1, 2. Aqui, ó, tá na posição 1, 2. Então, ele vai ser o orto chileno. Lembra que eu falei para vocês que quando tem 2 carbonos no benzeno, ele chama chileno? Isso porque ele existe, essa nomenclatura usual dele, orto chileno. Agora, esse daqui, ele tá na posição 1, 3. Ó, posição 1, pulou uma, foi lá para a posição 3. Então, toda vez que eu tiver aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3, ele vai se chamar meta. Então, tá ali, ó. Eu tenho posições 1 e 3 substituintes. Então, ele vai ser meta chileno, ok? E esse daqui estava na posição 1, 2, 3, 4. Ele estava na posição 1, 4. Toda vez que eu tiver a posição 1 e 4, aqui, ele vai se chamar para. Então, ele é o para chileno, tá? Então, esse daqui, como é que ficaria a nomenclatura para ele? Eu quero que vocês parem o vídeo e tentem fazer sem olhar a resposta. E depois volta e olha. Bom, ele é um aromático, né? Então, a gente sabe que vai terminar com o nome benzeno no final. Ele vai ser alguma coisa benzeno, tá? Eu tenho os radicais. Eu tenho este radical e este radical. Este daqui chama etil, este daqui chama metil. Eu tenho que dar número. Como a letra E vem antes da letra M, o número 1 tem que ser neste carbono, tá? E daí eu vou seguir ao sentido que o CH3 aqui recebe o menor número, então eu tenho que seguir por aqui. Porque se eu seguisse por aqui, ele receberia o número 6. E assim, vindo nesse sentido, ele recebe um número pequenininho, que é o número 3, tá? Agora, eu vou começar a dar o nome, né? Posição 1, eu tenho o etil, que vem primeiro porque é letra E, né? Depois, na posição 3, eu tenho o metil e termina com a palavra benzeno. Então, esse aqui é 1 etil, 3 metil, benzeno. Ok? E esse daqui, como é que fica? É igual àquele. A única coisa que está mudando é a posição aqui, né, dos radicais. Lembrando, eu tenho que começar com o número 1 no radical etil e seguir o sentido que vai me dar menor numeração. Então, agora eu não vou numerar para baixo, vou numerar para cima, porque esse aqui tem que receber o número 2. Então, esse daqui vai ser o 1 etil, vou colocar o nome oficial dele aqui, tá? 1 etil, 2 metil, benzeno. Benzeno. Ou a nomenclatura não oficial, como eles estão na posição 1 e 2, então é o orto, etil, metil, benzeno. E esse daqui é o mesmo daquele de cima, né? Só que se eu for utilizar a nomenclatura usual, esse daqui está na posição 1 e 3. Toda vez que eu tenho posição 1 e 3, eu tenho a posição meta. Então, esse daqui vai se chamar meta, etil, metil, benzeno. E esse daqui é o para, né? Para dimetil, benzeno. E agora nós vamos para a nossa última nomenclatura, que não é mais de hidrocarboneto. Agora nós vamos falar dos aletos orgânicos, também chamados de aletos de alquila. São aqueles que vão ter halogênio na cadeia. Flúor, cloro, bromo, iodo. A gente pode dar o nome da seguinte forma. Dá o nome do halogênio
e depois o nome do hidrocarboneto. Lembrando que essa parte de hidrocarboneto, ou seja, daquela parte que tem carbono e hidrogênio, pode ter ligação simples, dupla e tripla. Então, o nome vai depender do tipo de hidrocarboneto. Neste caso, é um alcano. Então, como que chama esse alcano? Ele se chama et, porque eu tenho 2 carbonos, an, porque eu só tenho ligação simples, o. Então, é o etano. Esse aqui é o cloro, etano. Agora, tem uma coisinha só que a gente tem que prestar atenção. As regras, quando eu tiver radical, tal, vão ser todas iguais a tudo que a gente viu até agora. A única coisa que vai mudar aqui é que os halogênios, olha aqui, eles são classificados, são tidos como radicais comuns, tá? A gente vai seguir a regra dos menores números. A gente vai olhar o cloro ali, o bromo, o flúor, vai falar, é como se fosse um CH3. Não vai se achar, não. Ele é simplesmente como se fosse uma metila. E a ordem, a gente segue a ordem alfabética. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que escolher a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia de carbonos, tá, gente? Aqui, ó, cadeia de carbonos. A gente vai numerar essa cadeia principal. Como o cloro é como se fosse um CH3, imagine aqui que ele é um CH3. Como que você daria a numeração? Daqui para cá ou daqui para cá? Daqui para cá, porque a numeração tem que chegar ao mais perto da dupla e não do CH3. O cloro é como se fosse um CH3, é como se fosse um radical aqui, tá? Então, a numeração aqui vai seguir esse sentido, tá bem? Ok, escolhi a cadeia principal, dei número para os carbonos. Agora, eu vou começar a nomear. Como eu tenho um cloro, é como se eu tivesse um radical. Então, eu tenho que começar pela posição do halogênio ou do radical. Qual é a posição do halogênio aqui? Posição 4, né? Então, aqui, ó, posição 4, vou colocar aqui. 4, como que é o nome do radical? Cloro. Aqui, ó, prefixo da quantidade de halogênios. Mas isso daqui só se tiver mais de um. Tá? Então, é 4 cloro. Aí, o nome do hidrocarboneto. Qual que é o hidrocarboneto aqui? É um alceno. Como que a gente dá nome para o alceno? Vou dar o prefixo, que é 5. 5 é pente, né? A dupla ligação está entre os carbonos 1 e o carbono 2. Então, eu vou colocar menor posição 1 e termina com eno. Então, esse aqui é o 4 cloro pente 1 eno. Tá ali a estruturinha, tá? Agora, vamos pegar este daqui, ó. Tenho que escolher a cadeia principal. A cadeia principal é esta daqui. O cloro é um mero radical, tá? Numerar. Eu vou numerar, eu posso escolher numerar daqui pra cá ou daqui pra cá. Neste caso, eu vou escolher numerar daqui pra cá, mas não é por causa do cloro, tá? É porque numerando daqui pra cá, eu tenho 2 radicais, né? Eu tenho o cloro e o CH3. E vindo daqui pra cá, eu pego só a menor numeração para o CH3. Então, a numeração vai ser assim, 1, 2 e 3. Ok, escolhi cadeia principal, dei número. Agora, eu vou colocar a posição do halogênio ou do radical. Como que é o nome desses radicais? Esse aqui é o cloro. Esse daqui é o metil. Certo? Quem que vem antes na ordem alfabética? Cloro. Então, a posição do cloro, que é 1, né? 1, cloro. A posição 2, eu tenho o metil. Aí, o prefixo, isso daqui é só ligação simples, né? 3 carbonos é próprio. Só ligação simples é an e termina com O. Esse aqui é 1 cloro, 2 metil, propano. Tá bem? Agora, eu vou pedir para vocês fazerem este daqui e conferirem se deu certo. Para o vídeo, faz, volta, confere. Ali, ó. 4 cloro, 2 metil, hexano. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender. Fiquem bem. Tchau, tchau.